Olá, pessoal, caro professor, professora, tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos aí para o nosso quinto vídeo da nossa minissérie Complexo Articular do Ombro e hoje eu vou falar um pouco sobre os músculos escapulotorácicos. Então, na verdade, nós vamos fazer no máximo aí entre 7 e 8 vídeos, né, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores. E nós já falamos sobre a parte óssea, a parte anatômica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a miologia, a parte então de músculos, de alguns músculos que estão ligados nesse complexo do ombro. Então hoje nós vamos falar sobre os músculos escapulotorácicos, tá bem? Que fazem parte dessa articulação. Então nós vamos falar sobre esses esses sete músculos, né? O trapézio, o romboide maior e menor, o elevador da escápula, o subclávio peitoral menor e o serrátil anterior. Tá bem? Então nós vamos lá, vamos começar devagarinho. Então, o que nós vamos falar sobre eles? Nós vamos fazer um vídeo mais ou menos rápido, certo? Nós vamos falar sobre as inserções e a função de cada um deles, tá bem? Então vamos começar. Começamos então pelo trapézio. Vamos colocar aqui, ó, a minha imagem, talvez aqui embaixo. Vou diminuir um bocadinho. Talvez fique melhor aqui embaixo, tá bem? Então, uma outra coisa, antes de eu começar, se vocês notarem que o som ou a imagem não esteja legal, dá um toque aqui para nós, comente, né? Aqui ou mesmo no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook. Não sei aonde você pode estar vendo. Se tiver alguma anomalia com o vídeo, por favor, dê um toque. E também já deixo aqui essa deixa, né, para você dar sugestões de próximos vídeos que nós possamos fazer, tá? Nós já temos algumas ideias de próximos vídeos, mas você pode dar a sua opinião, a sua contribuição para nós fazermos vídeos e também contribuir cada vez mais com essa comunidade que nós queremos formar, tá bem? Então vamos lá. Então nós vamos falar do trapézio. O trapézio, né, a gente já conhece, é um músculo tranquilamente palpável, né? É um músculo grande, é um músculo, ele tem basicamente três porções, a porção das fibras superiores, mediais e inferiores. Então, a inserção proximal. Então, lá dessas fibras superiores é lá no osso occipital, ou seja, é bem nós chamamos aqui de charneira occipito-cervical, ok? É essa transição de uma parte para outra da coluna e também do ligamento nucal, ou seja, nós estamos falando aqui dessa parte, certo? Dessa parte aqui, e as apófises também espinhosas de C1 a C6, ou seja, ele pega nessa parte das fibras superiores praticamente toda a parte cervical, ok? Já na linha das fibras médias, das intermédias, podemos dizer assim, são os processos espinhosos, né, das vértebras de C7 a T3. Então, para vocês terem ideia como é um músculo grande, ele vai desde C1, certo? Lá na primeira cervical até as fibras inferiores, ou seja, as fibras que elas são ascendentes no caso, elas vão até a última vértebra torácica ou dorsal, até T12, né? Então, a porção 3, que vocês podem ver aqui, ela vai entre T4, né, a quarta vértebra torácica, até a T12, que é a 12ª vértebra torácica. E aqui na inserção distal, nós temos ali a parte lá de cima, no terço lateral da clavícula, ok? Clavícula nós temos aqui, ela está coberta pelo músculo, por vários músculos aqui no caso, e também do acrômio. Nessas linhas, nas fibras mediais, nós temos ela vai na espinha da escápula e nas fibras inferiores nós temos ela se insere na base da espinha da escápula, ok? E a função? A função, na verdade, é um pouco difícil nós separarmos o músculo, né? Ele vai funcionar como um todo, tá? Mas
Existem algumas ênfases, principalmente nas fibras superiores, a elevação do ombro, ok? Faz esse movimento, certo? As fibras intermédias fazem uma adução da escápula, se juntam, principalmente nesse movimento de remada alta, né? Não a remada em pé, mas a remada alta, com os cotovelos na linha do ombro. Isso vai fazer uma adução das escápulas. E, principalmente, tem uma ênfase nessas fibras mediais do trapézio. E nas fibras embaixo, né, na parte posterior, na parte inferior, perdão, nós temos aí uma depressão do ombro, o ombro para baixo, e uma rotação ascendente superior, ok? Então, essas são as particularidades do músculo trapézio. Vamos lá para o segundo músculo, lá para o segundo e para o terceiro, são os romboides, né? Eles atuam ali juntinhos, tá um do lado do outro. Dá para ver que o romboide menor é bem menor mesmo do que o romboide maior, ou seja, eles são músculos aqui bem retangular, ok? Então, no romboide maior, a inserção dele, nós temos ali no processo, né, na apófise espinhosa de T1 a T4, ou seja, aí está praticamente na coluna já dorsal, e o romboide menor, esse aqui está mais em cima, ele pega na parte cervical, é o processo espinhoso de C6 e C7. Então, falando de romboides, os dois juntos, nós temos aí a parte de C6 até T4, ou seja, ele passa pela charneira cérvico-torácica, ou seja, que é uma zona ali importante de absorção e principalmente transmissão de forças entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, ok? Essa distribuição, essa dissipação de forças, essa transmissão de forças também acontece, essa musculatura também ajuda a acontecer esse fenômeno, tá? E a inserção distal dele é no bordo medial da escápula, tanto um quanto o outro. E a função dos romboides? Nós temos aqui uma adução, também eles ajudam, no caso do trapézio, a fazer aquela remada, né? Remada alta, ajudam a fazer a adução, a junção das escápulas. Nós temos também uma elevação do ombro e uma rotação inferior das escápulas. E também eles ajudam aqui os romboides na estabilização da escápula, principalmente nos movimentos, né? Eu vou ficar aqui para vocês verem, quando nós elevamos o braço, principalmente acima dos 90 graus, ok? Eles ajudam a estabilizar a escápula para o ombro fazer o seu movimento, tá bem? Vamos lá para o elevador da escápula. Então é esse músculozinho aqui, quer dizer, ele não é tão assim pequenininho, nós vamos ver que nós temos um outro músculo ainda menor do que esse, ele vai se inserir. O elevador da escápula também é chamado de levantador da escápula, ele também é chamado de angular da escápula, também vocês vão encontrar mais ou menos esse nome. Nós chamamos aqui de elevador da escápula, tá bem? Então, ele se insere aonde? A inserção proximal, ou seja, a inserção superior dele. É lá nas apófises, ó, dá para ver bem direitinho, né? Nas apófises transversas do atlas, C1, do axis, C2, né? E os tubérculos posteriores das apófises aqui de C3 e C4. Ou seja, ele vai de C1 a C4, né? Ele está nas primeiras 4 vértebras cervicais. E a inserção distal, a inserção inferior, ele vai aqui no ângulo, dá para ver bem direitinho, no ângulo superior e no bordo medial. Aqui vocês podem ver o bordo um pouco medial, é superior, né, da escápula. E o que faz o elevador da escápula? Como o nome dele já diz, então ele eleva a escápula, né? Ele faz esse movimento aqui, também é igual ao trapézio nas fibras superiores, ele faz esse movimento, ok?
E também ela faz uma adução da escápula, ou seja, mesma coisa também que o trapézio faz e que os romboides também fazem, que é a adução, né? Lembra da remada? Lembrar da remada para fazer aquela união, uma aproximação das escápulas. Esse movimento ele é importante principalmente para quem? Para quem tem os ombros muito projetados para frente e quer fortalecer principalmente essa musculatura aqui posterior, esse exercício é um exercício bem indicado, tá bem? Ok, então ele faz também aí uma inclinação, vamos pensar em termos cervicais, né, em termos da cabeça aqui, pescoço. Ele faz uma inclinação, né, ou seja, inclina e roda homolateral da coluna cervical e uma extensão também da cabeça. Ou seja, homolateral é quando eu vou inclinar o meu pescoço ou vou rodar o meu pescoço para a esquerda, né? É o lado esquerdo que está atuando, tá certo? Se fosse contralateral, né, eu inclinaria ou fazia uma rotação para a esquerda, mas era o lado direito que estaria atuando. Então, como é homolateral, é inclinação e rotação para o mesmo lado. É um músculo do lado esquerdo ou direito que está atuando. Tranquilo? Então vamos lá para o músculo subclávio. Esse sim podemos dizer que é um músculo pequenininho. Ele é um músculo pequeno, fino, que ele corre por baixo da clavícula. Dá para ver bem aqui? Eu coloquei até uma linha oval aqui para vocês notarem bem. E qual é a inserção proximal dele? É aqui na primeira costela. E é um músculo, gente, que é muito difícil palpar, ok? Muito difícil chegar nele. Por quê? Porque primeiro nós temos aqui o que está por cima aí. Nós temos por cima o peitoral maior e também um pouco do menor, que está por cima do subclávio. Por isso que é difícil de chegar aqui, mas é um músculo também importante, tá? A inserção distal dele, vocês podem ver aqui, é no terço lateral, na superfície inferior e na porção lateral da clavícula. Não chega, mas quase passa um pouco da metade da clavícula. Tá? Então é um músculo pequeno, fino, e ele corre por baixo, a parte inferior da clavícula. E o que ele faz em termos de função? Ele estabiliza a clavícula, principalmente para os movimentos para o ombro trabalhar, ou seja, livremente, ele dá uma estabilizada na clavícula. Tá? Essa é a principal dele. E também ele faz uma depressão da clavícula, ou seja, para baixo, ok? Deprime, e ele faz uma elevação da primeira costela. Isso aí são funções já secundárias. Essa primeira costela, vocês podem ver aqui, certo? Vem daqui, essa primeira costela aqui, ó. Por isso que ele se insere aqui na primeira costela. E é um lugar difícil e é interessante porque eu coloquei até aqui para vocês verem. Eu vou puxar minha imagem um pouco mais para cima, tá? Ou seja, aqui a gente passa diversas estruturas, tá bem? Nós temos aqui o plexo braquial, nós temos também aqui a artéria, também com o mesmo, artéria e veia com o mesmo nome, subclávia, né? O músculo subclávio e as artérias e veias são subclávia. Então, aqui também o plexo braquial é esse conjunto de inervação que sai da cervical, de C5 até T1, ok? E que são os nervos, os principais nervos que vão inervar os membros superiores, tá? Então, e aqui corre por aqui, por esse caminho aqui corre então essa artéria e a veia. Então elas passam sob o músculo subclávio. Então essa, por causa da localização, né, relativa a pequenas dimensões, ele é muito difícil de ser tocado, de ser palpado. Aqui na osteopatia, né, eu estou cursando osteopatia, é muito difícil chegar lá, até porque é muito difícil de chegar até na primeira costela. Não é muito fácil. Na primeira costela a gente consegue ver, tá bem? Mas quando uma costela, essa primeira costela está mais elevada do que a outra, a gente consegue sentir. E aí tem ação do subclávio, tá bem?
Vamos lá, passamos para o peitoral menor. Peitoral menor, eu vou passar aqui a minha imagem, ou seja, aqui para o lado, tá? Isso, vou aumentar um bocadinho, tranquilo? Então, aqui nós temos a imagem, ele é um músculo, parece que tripenado, né? Ó, o subclávio está aqui, ó, tá? Passando por baixo da clavícula. Então, ele tem esses 3 feixes aqui, certo? Peitoral menor, ele está por baixo, por cima dele está o peitoral maior, tá bem? Então, a inserção proximal é na superfície anterior da terceira, quarta e quinta costela. E na fáscia sobreadjacente desses espaços intercostais, ok? Entre costelas intercostais, tá bem? E a inserção distal nós vemos aqui, que é o processo coracoide da escápula, tá? Bem lá em cima, certo? Então, o que esse músculo faz? No peitoral menor, ele faz a rotação interna do ombro, ok? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai projetar os ombros para frente. Ou seja, o que ele faz? Quando ele contrai, ele puxa o processo coracoide, isso aqui, ó, para baixo e para frente, ok? Ele deprime e anterioriza. Por isso que ele vai fazer lá atrás, nas escápulas, ele faz uma abdução, ele abre. No que abre as omoplatas, os ombros se projetam para frente, ok? Então, aí a gente vê muitos jovens agora, principalmente os jovens, a gente nota mais que parece que eles estão numa moda e tal, ou as pessoas que ficam muito tempo sentadas no computador têm essa tendência de ficar nessa posição, ok? Com os ombros projetados para frente. E aí nós temos que fazer o quê? O peitoral menor é um deles, e também o peitoral maior, no caso, eles normalmente estão muito encurtados. E os músculos de trás, da parte de trás, eles estão muito alongados. Então, precisa do quê? Um trabalho inverso. Nós vamos tentar aproximar, aduzir mais as escápulas, né, com os exercícios que nós já falamos antes, mas a questão de prescrição nós vamos falar também em outros vídeos mais para frente. Tá? E também, como estão mais encurtados essa musculatura da frente, então é importante que a gente alongue também. Bom, essas são algumas dicas que a gente já pode ir dando para você pensar e fazer. Quando você está programando o treino do seu aluno, você já pode pensar dessa forma. Será que eu estou prescrevendo muitos exercícios que vão fazer com que os ombros se projetem para frente? Será que ele já tem essa postura e eu estou enfatizando ainda mais essa postura? Então é isso que é importante você começar a pensar. E com essas dicas que a gente está dando, você já pode pensar um pouquinho mais no que você pode fazer daqui para frente em relação à prescrição para uma melhoria de postura, que na verdade a questão postural ela está presente no nosso dia a dia e é importante para quê? Para prevenir, principalmente prevenir lesões, né? E fazer com que o seu aluno se sinta cada vez melhor, ok? Então vamos lá para o último. O último músculo é o serrátil anterior. Vou colocar a minha imagem aqui em cima. Aqui. Tá bem? Tranquilo aqui? Pronto. Então o serrátil anterior, ele tem aqui também 3 porções. A superior, a intermédia, né, ou média, e a inferior. Então esse músculo aqui, ó, ele é um músculo bem interessante, né? E qual é a porção superior? Vamos ver como é que está a inserção posterior. É o ângulo superior da escápula, tá bem? Vai se inserir lá em cima no ângulo superior da escápula. E a inserção anterior na primeira e segunda costela. Dá para ver aqui? Primeira e segunda costela, tá? Na parte posterior. A porção intermédia na borda medial da escápula, tá? E na terceira e quarta costela. Então aqui nós vimos a primeira e segunda, terceira e quarta costelas. E depois na porção inferior, nós temos aqui da quinta, ele vai se inserir no ângulo inferior da escápula, ou seja, como é a parte
posterior, ele está mais baixo, parte inferior, perdão. Então, é da quinta à nona costela. Então, nós temos aí um músculo também que pode ser considerado um músculo também grande, né? Ele vai da primeira até a nona costela, tá bem? E o que ele faz em termos de função, o serrátil anterior? Ele faz uma rotação superior, uma abdução, ele abre as escápulas, e também uma depressão, tá? Ele também é um músculo interessante. Assim também eu acho que eu não falei do peitoral do peitoral menor. Ele pode ser uma das funções do peitoral menor. Ele é um músculo também acessório na respiração, principalmente na expiração forçada, tá bem? E aqui ele também, o serrátil, ele é um auxiliar, ele auxilia na inspiração. Ele é um músculo acessório. O principal músculo respiratório a gente sabe que é o diafragma, mas tem outros músculos que auxiliam, né? Os intercostais, escalenos, peitoral menor. E se uma coisa interessante, se, por exemplo, o aluno tem, dependendo do tipo de respiração que tem com o aluno, ele pode estar com uma deficiência do diafragma. Tendo uma deficiência do diafragma, deficiência ou uma disfunção, por exemplo, se ele passa muito tempo sentado. Muito tempo sentado faz com que, lembra, os ombros vão se projetar para frente e há uma contração de toda a parede anterior do nosso corpo, comprimindo cada vez mais o diafragma. Se o diafragma está com disfunção, ou seja, não está executando as suas funções plenas, alguns músculos acessórios têm que fazer a função dele. Tem que trabalhar para ajudar, eles auxiliam na função. E esses músculos, principalmente o serrátil, ele entra bem aqui. Por quê? Porque ele também auxilia na elevação, ele eleva as costelas, tá? E principalmente depois, mais tarde, nós vamos falar em outros vídeos, os escalenos são músculos bem importantes aí. Nós temos 3 escalenos aqui, né? Então, nessa parte anterior aqui do pescoço. E são músculos também que são acessórios da respiração. Tá bem, gente? Então, ficamos hoje por aqui. E agradeço sempre a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, comente aqui embaixo. Nós vamos achar muito legal se você comentar os nossos vídeos. Se você também puder partilhar na sua rede de amizade. E esperamos, então, a sugestão. Se não clicou aqui ainda, se não subscreveu o nosso canal do YouTube ou a nossa página do Facebook, faça agora. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!